Conad 30 anos com Masterclass. E agora nós teremos a palestra com o tema Empreendedorismo e Inovação com o palestrante Marcos Crivellaro. Marcos é professor, pesquisador e consultor com mais de 35 anos de experiência nas áreas de gestão, finanças, engenharia e tecnologia. É pós-doutor, doutor e mestre em engenharia com sólida formação interdisciplinar. Atua como docente e é autor de 40 livros didáticos, sendo reconhecido como o maior escritor nacional na área de educação técnica e superior. Também atua como palestrante e mentor em temas como empreendedorismo, inovação, ESG e transformação digital. Senhoras e senhores, vamos assistir a palestra com Marcos Crivellaro. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um tema que movimenta o mundo dos negócios e que cada vez mais tem influenciado a forma como enxergamos nossa atuação profissional. Sem dúvida é um tema muito importante, o empreendedorismo aliado à inovação. Vamos lá. Ao longo desse nosso bate-papo, convido vocês a refletirem comigo sobre os pilares que sustentam essa prática transformadora e a importância de cultivar uma mentalidade empreendedora num mundo de constante mudança. Empreender vai muito além de abrir um negócio. Muitas vezes nós sabemos que o brasileiro ele se torna empreendedor não porque ele quer, né, mas porque a vida empurrou ele para uma questão de sobrevivência, de abrir um novo negócio, desde o salão de beleza, ser um coqueiro, pequeno vendedor aí de produtos de limpeza. Exemplos de pessoas que eu tenho aqui ao meu redor, alguns deles, né, que sofreram esse movimento. Trabalhavam em empresas, trabalhavam em LT, e de repente, por conta de uma situação de desemprego generalizado, por conta de idade, o contexto levou eles a isso. Mas eu estou buscando aqui fazer uma reflexão sobre uma outra questão. A questão do empreender e ser um vendedor. Então, pensando nisso, nessa condição, empreender é uma atitude diante da vida. Uma maneira de ver oportunidades onde muitos veem obstáculos. O empreendedorismo contemporâneo não se baseia apenas no lucro, mas numa situação de valor, na solução de problemas reais e na busca por propósito. Empreendedores modernos são agentes de mudança, impulsionados por propósito e guiados pela capacidade de gerar impacto positivo. Nesse contexto, a inovação deixa de ser apenas uma ferramenta e se torna uma mentalidade. Inovar é experimentar, é correr riscos calculados, lógico, e errar rápido para aprender mais rápido ainda. É a cultura do ágil, né, que vocês já devem ter ouvido por aí. Mas já que nós estamos falando em ouvir, o empreendedorismo é ouvir atentamente o cliente, entender suas dores, entregar algo que transforme sua realidade. Eu vou citar aqui a questão da gastronomia, que eu gosto muito. Até tive, em alguns momentos da minha vida, o interesse em abrir algo no setor gastronômico. Gosto muito da culinária italiana. Tinha até um nome de um restaurante chamado Treviso, que eu até achava no passado, que era a cidade onde meu bisavô tinha nascido. Mas, na verdade, depois até era uma outra cidade chamada Carvaseri, depende aí um bom pronúncio de italiano. E eu, como gosto dessa questão da culinária italiana, eu diria, né, que eu iria priorizar no cardápio pratos que eu gosto. E aí eu fico muito com esse pensamento quando eu passo por novos bares, novos restaurantes, ou novos pequenos empreendimentos que tratam aí de uma alimentação mais diferente, mais diferenciada. Mas eu fico pensando, será, né, que esse restaurante foi pensado apenas pelos gostos pessoais dessa pessoa ou dessa família? Será que outros, né, irão almoçar nesse restaurante?
ou irão festejar, né, datas comemorativas. Infelizmente, eu vejo que muitos fecham. Então, quando você vai pensar em culinária italiana, se você pensar em algo numa trattoria ou algo ligado a um restaurante típico italiano, geralmente você tem mais chance de acertar, do seu negócio prosperar por causa disso. Você está entendendo o seu cliente, né, de inovação. Na gastronomia, outro dia, eu tenho muito desse olhar de empreendedor. No restaurante, enquanto a gente esperava, você normalmente recebe lá um pãozinho com manteiga, alguma coisa do tipo. E o restaurante me trouxe uma crosta de queijo parmesão feito na chapa, num formato bacana. Chamou a atenção. Falei, olha que algo interessante, né, que eu não tinha visto em outro restaurante. Então, inovar pode estar em uma nova tecnologia. Não foi uma nova tecnologia sofisticada, a pessoa tinha lá o queijo, que entendeu que ficaria muito bom na chapa, porque ficaria crocante e num formato interessante, enquanto as pessoas estavam lá esperando o prato principal. Mas sim, a gente vê muito na questão da tecnologia, franquias, máquinas de sorvete, máquinas de sanduíches, máquinas de fast food, onde você tem lá um novo processo automatizado, uma pizza, né, por um robô. Então você ganha nas duas pontas, você ganha aí numa questão de escala, né, de atendimento aí 24/7 e também inovação da pessoa lá através do vidro ver o robô montar a sua pizza. Esses dias até vi sorvete, enquanto era feito, né, o processamento de um sorvete natural na sua frente, tinha uma questão de realidade aumentada junto, ou esses bonecos de pelúcia que você pode criar na hora, e a máquina faz isso para você, já dá um nome, tem um certificado, então você agrega valor. Mas como identificar oportunidades em cenários incertos? Como transformar desafios em ideias inovadoras? A resposta está em três elementos fundamentais. O que eu estava dizendo agora é exatamente isso, né? Uma observação atenta. Empatia, porque por mais que você use tecnologia, na maioria dos casos você está fazendo aí uma conexão com pessoas, e capacidade de adaptação. O bom empreendedor é aquele que observa tendências, entende comportamentos e se antecipa a necessidades. É aquele que sabe ouvir, que compreende contextos e que se adapta sem perder a essência do que acredita. Falando sobre alimentação, eu sempre trago esse assunto no empreendedorismo e na inovação, reforçando esse propósito, né? O seu modelo de negócio para algo ligado à alimentação. É ser orgânico, é ter uma matéria-prima, né? Os produtos para produzir aí os seus alimentos terem aí algo sustentável, ter algum diferencial, de repente tipo de batata, tipo de alcachofra que você não encontra por aí. Isso certamente vai te permitir fazer pratos melhores. Negócios de sucesso hoje são aqueles que pensam no longo prazo, que integram responsabilidade social e ambiental ao seu planejamento estratégico. Rentabilidade não é mais uma opção, é uma exigência do mercado e da sociedade. Startups que nascem com esse DNA têm maior capacidade de atrair investimentos, conquistar clientes conscientes e construir reputações sólidas. E quando falamos em alavancar tecnologias emergentes, estamos nos referindo a um campo vasto, amplo e cheio de possibilidades. Vamos listar algumas aqui, né? Inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, realidade aumentada, biotecnologia, entre tantas outras. Mas atenção, a tecnologia por si só não resolve nada. Ela precisa estar a serviço de um problema concreto. O desafio do empreendedor inovador é exatamente esse: conectar as ferramentas certas às necessidades reais das pessoas. Vamos falar agora sobre criatividade e mentalidade empreendedora. A criatividade não é um dom. É uma habilidade, sim, que você pode e deve ser desenvolvida. Sim, também acredito em parte que pessoas já têm um certo algo a mais nessa questão da criatividade.
mas também acredito que ela possa ser desenvolvida. E no contexto empreendedor, criatividade significa olhar para velhos problemas com novos olhos. Significa sair da zona de conforto, questionar o status quo, propor o inusitado. E para isso é essencial criar ambientes que incentivem a experimentação, que acolham o erro como parte do processo e que valorizem a diversidade de ideias. A mentalidade empreendedora, por sua vez, é marcada por características como resiliência, proatividade, capacidade de tomar decisões sob pressão e, acima de tudo, vontade de aprender continuamente. Empreendedores de sucesso são eternos aprendizes, estão sempre em busca de conhecimento, abertos a feedbacks, conectados com o mundo, e essa é a atitude que os diferencia e os torna cada vez capazes de inovar de forma consistente. Basta, né? Como diz, uma andorinha só não faz o verão. A cultura da inovação nas organizações também merece destaque. Inovar não é tarefa apenas do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. É um compromisso de toda a empresa. É uma cultura que se constrói com liderança inspiradora, com processos ágeis e com equipes multidisciplinares e que, com uma escuta ativa do ecossistema, conseguem resolver os problemas. Inovadoras são aquelas que se colocam no foco do cliente, colocam o cliente no centro e que promovem a colaboração e que investem em capacitação contínua. Para tornar esse tema mais tangível, gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos inspiradores. Vamos começar com a Nubank, que revolucionou o sistema bancário do Brasil com um modelo digital, transparente e centrado no usuário. Começou pequeno, né, como todas as empresas começam. Enfrentou resistência dos grandes bancos, mas persistiu, aprendeu com os erros e conquistou milhares de clientes. Outro exemplo é o iFood, que foi além. O iFood foi além da entrega de comida e investiu em logística, em tecnologia de dados, inteligência artificial para prever comportamentos e oferecer melhores experiências. Transformou a maneira como nos relacionamos com a alimentação e gerou impacto da cadeia produtiva e logística. Também podemos citar a Amaro, uma marca nativa do setor de moda, que utiliza dados para criar coleções baseadas no comportamento do consumidor, reduzindo desperdícios e otimizando estoques. Muitas empresas de moda, né, como foi citado aqui, elas já atuam em formato até mais agressivo, fazendo pequenas edições customizadas, focando em temas que estão no momento aí na TV, muitas vezes numa série de televisão, numa série da própria Netflix, ou uma questão, muitas vezes, de que um grupo de pessoas, pelo uso de inteligência artificial, começa a procurar. Então, ela faz uma pequena quantidade dedicada a esse grupo. Outra empresa que a gente pode citar aqui é a AgroTools, que utiliza tecnologia de satélite e inteligência de dados para promover a rastreabilidade e a sustentabilidade no agronegócio. Hoje, também, na questão do agro, tem muito uso de drones, onde eles fazem o mapeamento, tanto preventivo de doenças, ou conseguem prever a questão da produtividade daquele local da fazenda e aplicar mais pesticidas ou aplicar aí, inserir uma quantidade maior de sementes por metro quadrado naquela região, para que a produtividade como um todo se mantenha dentro de uma meta. Esses exemplos mostram que empreender com inovação é possível, mesmo em setores tradicionais. Basta ter clareza de propósito, foco em resolver problemas reais e disposição para aprender com o caminho. 3 mensagens são importantes. A primeira, que empreender não é um ato solitário, é um exercício de construção coletiva, de escuta, de parceria. Outro item que é importante é que inovar é um processo, não um evento isolado.
requer cultura, leitura, assistir aí, né, materiais gravados muitas vezes de cursos. O próprio YouTube é uma fonte também muito rica. E ter uma estrutura e persistência. A terceira é que todos nós podemos ser agentes de transformação, seja criando negócio, seja inovando dentro de uma organização. O importante é agir com propósito e visão de futuro. O ePink, Cosméticos Digitais com Influência, fundado em 2021 por Virginia Fonseca e Samara Pink. A ePink revolucionou o mercado de cosméticos ao combinar produtos de beleza com estratégia de marketing digital, com investimento inicial relativamente alto. Um investimento inicial, né, de 3 milhões, como eu disse, alcançou um faturamento de 10 milhões no primeiro mês. Em 2023, registrou 325 milhões em vendas, expandindo seu portfólio para mais de 115 produtos, iniciando uma internacionalização com uma franquia nos Estados Unidos. Esse é um exemplo de uma empresa que eu trago aqui, mas gostaria de falar de mais algumas. Circular Brain, economia circular e tecnologia, especializada em soluções digitais para a economia circular, desenvolveu a plataforma Circulare, que rastreia o ciclo de vida de produtos eletrônicos. Em 2024, processou 55 mil toneladas de resíduos eletrônicos e projeta mais de 100 mil toneladas para 2025. Vamos trazer mais uma empresa aqui, a Regenera, impressão 3D saúde. A Regenera foi fundada em 2021 em Itiba. Utiliza impressão 3D para desenvolver biomodelos anatômicos e próteses personalizadas. Parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, criou próteses mamárias externas e acessíveis. Em 2024, recebeu o Prêmio de Empreendedorismo Destaque da Universidade Federal do Paraná e também teve ativa aí de porte de R$200 mil para desenvolvimento de novos materiais. A Brinta, automação fiscal inteligente, é um outro belo exemplo, fundado em 2023. Percebo que são exemplos recentes. A Brinta oferece uma plataforma de automação fiscal que otimiza o gerenciamento de tributos. Teve um aporte, sim, significativo, de 25 milhões, liderado, né, pela Kazek Ventures, empresa que visa expandir suas operações no Brasil e América Latina. Soluções que integram cálculos fiscais, apuração e emissão de notas fiscais. Realmente, no Brasil, isso é importante, né, a questão fiscal, e veja que mesmo empresas que são de fora, com uma outra cultura tributária, sabe aquela história do olhar, né, que nós falamos? Digamos, uma cultura gringa, como os jovens dizem, mas teve um olhar aqui sobre o nosso sistema tributário e percebeu uma grande oportunidade de negócio se utilizando da tecnologia. Perdão, XX, né, como se fala? Mobots, drones para agricultura e indústria. XMobots, criada em 2007, é pioneira no desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados, esse tem um nome, né, chamado de VANTs. Aqui no Brasil mesmo, né? A data do ano, né, 2022, a Embraer adquiriu uma participação minoritária na empresa. Então veja aí que tem um cacife, né, tecnológico, e seus drones são utilizados para mapeamento e fiscalização de áreas extensas, com aplicações na agricultura e infraestrutura. O Brasil, com esse potencial aí agrícola, né, grande território e ganhos de produtividade que cada vez mais são necessários, o drone virou meio que algo já até comum pela importância e adoção de seu uso, não comum pelas soluções que ele oferece, que o drone cada vez mais é um equipamento tão compacto, né, que oferece desde a questão das câmeras, sensores térmicos, zoom, né, e diversos outros sensores que você pode colocar, inclusive também variando o tamanho desses equipamentos, autonomia de voos. Infelizmente, hoje nós podemos citar até os drones das guerras que a gente vê,
E até outro dia eu vi que hoje nós temos drones com fibra ótica, né? Eles têm uma maior autonomia de voo, né? São equipamentos menores, mas tem uma autonomia energética de voo. E no caso da guerra, né? Eles não são, digamos, confundidos também por sistemas eletrônicos. Então, você vê, de repente, como infelizmente muito, né, na nossa cultura tech, muita coisa vem da guerra, certamente a questão dos drones com fibra, com uso de cabos, será uma tendência que virá aqui para a nossa agricultura, principalmente pela maior quantidade aí de horas de voo, uma maior produtividade e uma rápida transmissão dos dados em tempo real também, regiões onde você não tem tanto a questão da disponibilidade de redes de Wi-Fi aéreo. Falando aqui de dinheiro, né, fintech de gestão financeira, nós temos a Asas, 2As, é uma fintech que oferece uma conta digital focada na automação da gestão financeira para empresas. Não é tão recente, né? Aliás, muitas soluções não são tão recentes, mas é que depois de um tempo que elas foram implementadas. Estão recebendo aí aportes significativos na casa de 100 milhões de reais aí agora, né? Passado quase 10 anos, 2023. E também muitas vezes tem a fusão e aquisição de outras empresas, como a Base ERP e Next Invoice, para expandir seus serviços. E em 2022 teve licença do Banco Central para operar com crédito. As fintechs, elas têm essa característica, né? Principalmente as que se lançam aí mais no mercado, é a questão do crédito, mas muitas a questão aí dos meios de pagamento, a questão dos tributos. Olha aqui outra ideia legal, For Show Live, plataforma de live commerce. A For Show Live desenvolveu uma plataforma de live commerce, permitindo que empresas realizem vendas ao vivo com interação em tempo real. A solução é em destaque durante a pandemia e continua a ser uma ferramenta eficaz de vendas e engajamento. A Chapa Brasil, conexão logística eficiente. Logística também é uma área muito sensível. A gente fala em vender, mas também tem que entregar. A Chapa Brasil criou uma plataforma que conecta empresas a profissionais especializados e redução de custos. A solução agiliza a contratação de auxiliares de carga e descarga, também veículos, promovendo eficiência no setor. Quer mais um exemplo? Data for Company. O pessoal usa muito o número 4, né, para o for. Então, Data for Company Business Intelligence para pequenas e médias empresas. Oferece soluções de Business Intelligence integradas a sistemas ERP, como a Conta Azul e OMI, facilitando a análise de dados e a tomada de decisões para pequenas e médias empresas. Sua plataforma permite a criação de relatórios gerenciais de forma simplificada. Todo mundo gosta de relatórios gerenciais, mas a gente sabe que dependendo no nível de automação, isso demanda muito tempo e toma tempo de pessoas, né? O uso de pessoas que poderiam estar fazendo outras atividades. Então, quanto mais você tiver dashboards, relatórios de uma maneira atualizada, isso sempre é muito bem desejado. E a Flower EdTech para desenvolvimento humano. Eu gosto muito de EdTechs, né? Onde você tem aí capacitação, treinamentos, com o uso da tecnologia. Então, a Flower é uma EdTech que desenvolve soluções centradas no ser humano, como plataformas, cursos e treinamentos, visando promover a inovação, criatividade e agilidade nas empresas. Utiliza metodologias próprias que unem ciência, pesquisa e inovação para transformar processos de aprendizagem. Fazendo aqui o nosso fechamento, panorama do empreendedorismo e da inovação no Brasil revela uma força crescente de transformação, impulsionada por ideias ousadas, uso estratégico de tecnologias emergentes e foco nas necessidades reais do mercado. Iniciativas como nós dissemos aqui, da WePink, Circular Brain, Regenera e Asas, mostram como diferentes setores, de cosméticos à saúde, passando por fintechs e sustentabilidade, têm se reinventado a partir da criatividade e da cultura data-driven. As soluções apresentadas não apenas modernizam operações e aumentam a eficiência,
mas também geram impacto social, econômico e ambiental. A jornada empreendedora contemporânea exige preparo, adaptabilidade e visão de longo prazo. Ao unir propósito, inovação e conhecimento, é possível construir negócios sustentáveis, competitivos e prontos para os desafios do futuro. O Brasil tem demonstrado que, apesar das adversidades, melhor dizendo, é um terreno fértil para ideias que geram valor, emprego e transformação social. Que este seja o ponto de partida para mais projetos visionários, colaborativos e voltados para um futuro com mais oportunidades e impactos positivos. Eu sempre que posso, nas minhas aulas, nos meus seminários, nos hackathons que eu participo, gosto muito de falar isso para os jovens, para os alunos. Essa questão de ser inquietos, inquietos perante o que os cerca. Uma pessoa inquieta consegue perceber aí possibilidades de mudança, ficar inquieto para buscar soluções, e muitas vezes você não consegue, como foi dito, de uma maneira solitária. Mas num hackathon, por exemplo, você participa de maneira colaborativa. No hackathon, você tem um tempo apertado, corrida contra o relógio, mas nas empresas não. Às vezes é um processo duradouro, que passa aí por um longo intervalo de tempo, passa por pessoas, e você tem que ter persistente. Mas cuidado também para não ficar rodando em círculos. Você precisa perceber que a empresa como um todo também está buscando essa crescente de inovação, e cada pequena solução que você resolver com inovação será o combustível para as próximas possibilidades. Espero que todos tenham gostado desse tema. É um tema que a gente poderia aqui ficar debatendo bastante. Eu sou o Marcos Crivellaro, me coloco à disposição, estou aí nas redes sociais e posso citar um exemplo de tecnologia. Utilizo o YouTube para a difusão desse meu conhecimento. Então tá aí o meu @ Marcos Crivellaro, é o meu próprio nome. Lá eu coloco meus podcasts, minhas entrevistas ou matérias e reportagens que eu vou colhendo aí e que compartilho com o meu público e com meus alunos. Prazer em conhecê-los e estou à disposição.